Gostaria de ler com os irmãos aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Fique de pé, só um versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Todo mundo achou aí, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos repetir todos juntos? Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Pode sentar. Aleluia, obrigado. Queridos, eu desde criança sempre fui apaixonado pela cruz de Cristo, pela mensagem da cruz, né? Um assembleiano desde a infância, né? Nascido, criado, ensinado, forjado na Assembleia de Deus. Então eu cresci ouvindo, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu cresci ouvindo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Vai morrer, eu a vou amar. Eu também vi a cruz, da coroa tocar. Todo mundo conhece, né? Agora eu vou. Mas só que tinha um hino que minha mãe cantava na igreja. Esse é um dos mais antigos, né? Esse aí não é tão recente, mas que eu era bem pequenininho, minha mãe cantava na igreja, e a letra do hino era assim, ó: a cruz foi a mais pesada, por fora só tinha madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu era criança, mas eu já entendia que a cruz tinha um mistério aí, tinha um negócio especial. A cruz era uma coisa importante, mas ao mesmo tempo tinha um dilema, porque parece que cruz era meio que proibida na igreja evangélica. Não era comum a gente ter uma cruz assim dentro de uma igreja evangélica. Mas por quê? Se a cruz é o motivo da nossa salvação, se foi por meio da cruz que Jesus Cristo nos salva, por que não podia ter cruz na igreja evangélica? Qual que era o problema? Então há pouco tempo a gente foi estudando e eu descobri que tinha uma regra. Não sei se todos sabem, né? Amanhã é dia do descobrimento do Brasil, né? Em 1500 nós fomos descobertos pelos portugueses. E nós fomos colonizados por uma nação cuja confissão de fé era o catolicismo. Na primeira semana que eles estiveram aqui no Brasil, o que teve? Missa. Então, por muito tempo, a única religião permitida no Brasil era o catolicismo. Então, na véspera ali da proclamação da República, os portos foram abertos e começaram a chegar protestantes no Brasil. Começaram a chegar franceses, holandeses, né? Chegaram, por exemplo, depois, já no século XX, né? Os suecos, Gunnar Vignir, Daniel Berg. E é por isso que hoje nós estamos num templo chamado Assembleia de Deus. Aleluia! Foram os fundadores da Assembleia de Deus. Mas ainda no período colonial, quando eles começaram a permitir que houvesse outras religiões, como por exemplo o protestantismo, como por exemplo a religião evangélica, havia algumas regras impostas pela Igreja Católica. A Igreja Evangélica, ela não poderia situar em praças, ela não poderia ter torre, não poderia ter o sino, né, também lá da Igreja Católica, e também não poderia usar a cruz. Então foi por isso que muita gente pensava que cruz era só negócio da Igreja Católica. Mas depois, já no final do século XIX, no final dos anos 1800, isso foi abolido. E hoje nós podemos usar o símbolo da cruz sem problema nenhum, sem ter medo nenhum de algum problema. Certo? Aleluia, glória a Deus por isso. Mas a cruz nem sempre foi algo bonito ou algo que as pessoas tinham orgulho de usar. Porque a cruz, ela foi um dos piores meios pelo qual as pessoas
pessoas eram mortas, torturadas. Certamente foi criado ali no Império Assírio, mas foi muito usada pelos romanos. Jesus morreu durante o Império Romano. Então, a cruz era um símbolo de dor. A cruz era algo que as pessoas viam com desprezo. Porque para alguém merecer morte de cruz, ele tinha que ter feito uma coisa muito grave. Para alguém merecer morrer numa cruz, tinha que ter sido muito feio. Porque o crucificado, ele tinha que carregar a cruz por quilômetros, né? E a cruz pesava entre 35 e 60 quilos. Ele carregava a cruz depois de apanhar bastante. E quando ele era colocado na cruz, ele tinha uma dificuldade enorme de respirar. Porque ele tinha que forçar o peso, ora nos pés, ora nas mãos. Para que assim a barriga não comprimisse tanto que impedisse respirar. Então a cruz nem sempre foi algo que era bonito de se ver. A cruz nem sempre representou amor. Muito pelo contrário, a cruz por muito tempo representou apenas dor. A cruz começou a ser usada por Constantino lá em 315 depois de Cristo. Ele estava indo para uma guerra, um dia ele disse que viu uma cruz escrito embaixo: Hoc vinci, com esse vencerás. Ele venceu a batalha, então começou a usar a cruz como logomarca do seu exército. Só depois, muitos anos, os cristãos começaram a usar a cruz como símbolo do cristianismo, como símbolo da nossa fé. Mas a cruz não é só um símbolo. A cruz tem um significado muito importante, que é o que eu gostaria de falar com vocês aqui. A gente falou um pouquinho de história, agora nós vamos falar um pouquinho de conceito, e depois nós vamos fechar com a prática. Amém? Então, falamos do símbolo da cruz, mas agora gostaríamos de falar do significado da cruz. A cruz tem pelo menos 3 significados que eu gostaria de falar hoje. E o primeiro significado da cruz é substituição. Repita comigo: substituição. Substituição. A cruz é o meio pelo qual Jesus Cristo nos substituiu. Tanto o pecado quanto a cruz tem um conceito de substituição, segundo Aristóteles. Porque o pecado é quando nós nos colocamos no lugar de Deus, quando nós ignoramos Deus, e falamos assim: eu vou pecar, não preciso de Deus, então nós pecamos. E a cruz é o meio pelo qual as dívidas foram pagas. Quando nós pecamos, nós isentamos então da possibilidade de servir a Deus. Quando nós dizemos: não, Deus não, eu. Mas quando nós pecamos, nós nos colocamos no lugar onde Deus merece estar. Mas na hora de pagar, cruz custa sangue. Ou melhor, pecado custa sangue. O salário do pecado é a morte. Os pecados lá no Antigo Testamento, eles eram confessados, eles eram perdoados por meio de quê? Sangue. Derramamento de sangue. Mas então Jesus Cristo substitui o sacrifício. Uma vez por todas, Jesus Cristo se coloca no lugar onde nós merecíamos estar. E então, é por isso que há substituição, e é por isso que há redenção. Provavelmente no Antigo Testamento, você deve ter visto uma palavra muito interessante, que é expiação. O que é a expiação? Os israelitas pecavam durante o ano, aí uma vez no ano eles iam lá, o que eles faziam? Eles ofereciam um cordeiro. Eles ofereciam um animal a sacrifício a Deus. Derramavam todo o sangue daquele animal. Então aquele era o sacrifício de expiação. Ou seja, eles pecaram, mas o pecado era pago por um cordeiro, por um animal. Foi daí que surgiu, eu acredito que foi daí que surgiu o termo bode expiatório. Nós pecamos, mas Jesus foi o nosso bode expiatório. Foi Jesus que pagou a pena. Foi Jesus que nos substituiu. Lá em 1 Pedro 2,24 está bem claro isso. Ó. Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então é por causa da substituição de Jesus em nosso lugar que nós obtemos a redenção. Aleluia. Mas às vezes falando esse tanto de conceito assim, fica difícil de entender, então eu gostaria de fazer uma ilustração que todo mundo vai entender.
Especialmente o Natan, que é da área de tecnologia. Amém? Todo mundo hoje tem um smartphone, né? Não importa se é Android, se é iPhone, né, como tem o iOS, se é Windows Phone, todo mundo hoje tem um smartphone. E tem uns aplicativos que são quase que obrigatórios, né? Todo mundo tem que ter, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, tem vários aplicativos interessantes. E esses aplicativos custam dinheiro, viu? Esses aplicativos, os caras que idealizaram eles ganharam um bom dinheiro. Certamente você já deve ter ouvido falar do Mark Zuckerberg, é o dono do Facebook. Quase não tem dinheiro ele, tá? Quase não tem dinheiro. 22 bilhões. Ele comprou, ele não, né? A empresa Facebook comprou o Instagram um tempo atrás por 1 bilhão. Né? Muita coisa, hein? Recentemente eu ouvi uma notícia que o próprio Facebook quis comprar o Snapchat por mais de 40 bilhões também. Mas esse negócio dá dinheiro demais, estou nada errado, não? Mas vamos lá. Imagine que você tem uma ideia de um aplicativo revolucionário. Um aplicativo que vai mudar a vida das pessoas. Não sei o que é que o Facebook, o Instagram mudar a vida dos outros, mas vamos lá. Vai de conta. Você tem um aplicativo revolucionário que vai mudar a vida das pessoas, vai facilitar alguma coisa. Só que tem um problema. Você não sabe nada de tecnologia. E mais um problema, você não tem dinheiro nenhum. Então o que você faz? Você procura um investidor. Alguém que vai investir na sua ideia. Só que o investidor ama a sua ideia. Ele fala assim, não, vou bancar esse negócio. Então ele fala assim, então, tudo que você precisar, você pode ir lá comprar, que nós vamos desenvolver esse negócio. Nós vamos ganhar dinheiro com isso aí. A cláusula do contrato é a seguinte, o lucro que der, 50% para cada, hein? Mas se der prejuízo, você vai trabalhar para mim até pagar a dívida. Então você começa. Contrata gente, e contrata equipamento, e vai lá, e vai gastando dinheiro, e vai... E uma semana antes de você lançar o bendito aplicativo, alguém lança antes de você em todas as plataformas. Agora a sua ideia é só mais uma. E ideias não originais não ganham tanto dinheiro. Ideias plagiadas muitas vezes dão prejuízo. Então, você não ganha dinheiro, você tem uma conta astronômica agora para pagar. Aí você pega a calculadora e vai lá contar para ele, deixa eu ver quanto tempo eu vou ter que trabalhar para pagar minha dívida. E você descobre que se você trabalhar para o seu investidor o resto da vida, você não vai pagar a sua dívida. Aí você olha, então eu vou colocar minha família no negócio. E você descobre que também não é o suficiente. Então você agora tem uma dívida para o resto da sua vida. Uma dívida eterna. Você passou dos limites. Você foi longe demais. Podemos aplicar isso na nossa vida espiritual. O salário do pecado é a morte. O salário é uma dívida que nós temos para com Deus. Certo? O pecado, então, se nós fôssemos falar num conceito espiritual, Jesus Cristo poderia dizer que nós fomos longe demais. Nós pecamos tanto que dificilmente nós pagaríamos essa dívida de pecado. Então Jesus Cristo veio e fala assim, põe tudo na minha conta. Aleluia. Põe tudo na minha conta. Eu vou pagar tudo. A dívida agora é minha. Isso é substituição. Isso é o que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia. Nós fomos longe demais, mas Jesus Cristo nos substituiu. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Aleluia. O segundo conceito, o segundo significado da cruz é justificação. Repita comigo. Justificação. Justificação. Para falar de justificação, eu queria usar uma palavra bem próxima para comparar. Justificativa. Justificativa é aquilo que faz eu provar que eu estou certo. Ou eu provar a minha inocência. Justificação é tornar-se inocente. Qual que é a diferença, Everson? Vamos lá. Eu estava doente e não deu para fazer a prova. Isso é uma justificativa, não, professor? Estava com dengue, não deu para vir justificativa. Mas aí você fala assim, eu faltei a prova porque eu quis
ficar em casa assistindo novela. Tá. Então você não tem direito a nada. Você faltou porque você quis. Mas é aí que entra a justificação. Vamos lá. Em Romanos 3, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo diz que ninguém será declarado justo. Ninguém é justo. Ninguém merece nada. Ninguém é inocente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Depois ele diz lá, no versículo 21, que a justiça vem de Deus. Melhorando. Aleluia. Aí no versículo 22 ele diz que é mediante a fé em Jesus Cristo. E no versículo 23 ele diz que todos pecaram. Olha, o que é isso, irmãos? O John Stott diz que sem a justificação, o sacrifício na cruz seria pelo menos injusto, imoral e impossível. Mas por causa da justificação nós somos salvos. Ou seja, nós não tínhamos justificativa nenhuma diante dos nossos pecados. Nada que nós fizéssemos ou disséssemos ia nos isentar da condenação eterna. Mas Jesus Cristo passou, mesmo ele sendo condenado, como que salvar eles. Aleluia. Eles não merecem, mas eles serão salvos porque eu vou justificar eles. Isso é justificação. É receber inocência quando não se tem inocência nenhuma. É ser livre da condenação sem mérito algum. Então a justificação, o melhor, ela é pela graça, ela é de graça. Aleluia, glória a Deus. Ela vem por Jesus Cristo. Esse é o plano de Jesus, é o plano perfeito, nos justificar, nos livrar dos pecados, e ele fez isso na cruz. A cruz representa justificação. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos justificar. Nós não merecíamos, Senhor. E há um terceiro significado que eu gostaria de compartilhar com os irmãos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa também renúncia. Repita comigo, renúncia. Então nós vimos substituição, justificação e agora renúncia. A cruz significa renúncia. Já num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, nós vemos a palavra renúncia. Em João 3,16 está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde está a renúncia aqui? Não tem a palavra renúncia aqui? Tem. Queria falar para vocês que a palavra amor aí vem de ágape. E ágape significa amor sacrificial, amor que se doa, amor que renuncia. Então, o sacrifício na cruz significa renúncia. Renúncia. Há um escritor que eu gosto muito, Philip Yancey, ele escreveu o livro Jesus que eu nunca conheci, que ele fala um pouco da renúncia de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus, sendo Deus, se diminuiu tanto, que coube dentro de um óvulo. Imagine o Deus poderoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus infinito dentro de um óvulo. Quanta renúncia, não? Imagine Jesus aprendendo a falar, aprendendo a andar. Imagine Jesus tendo a sua fralda trocada. Imagine Jesus tendo que ser carregado de um lado ao outro. É demais um ser onipotente, vocês não acham? É demais para Deus. Isso é renúncia. Jesus renunciou à sua divindade por amor a mim e a você. Jesus deixou de ser Deus para ser homem. Ou melhor, ele continuou sendo Deus, sendo homem também, por amor a mim e a você. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Glória a Deus. Aleluia. Então agora vamos à parte prática. Substituição, justificação e renúncia devem causar algum efeito em nós. Como nós devemos conviver, ou qual deve ser a nossa atitude entendendo, à luz da palavra de Deus, que Jesus Cristo nos substituiu, que Jesus Cristo nos justificou,
que Jesus Cristo renunciou à sua própria vida por amor a mim e a você. Aleluia. Como nós temos que agir daí para frente? A mensagem da cruz, ela precisa preencher os nossos corações, ela precisa preencher a nossa mente. A mensagem da cruz precisa ser respirada por nós. A mensagem da cruz precisa ser vivida por nós todos os dias. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Então, todos pecaram, todos morreram. E ele morreu por todos aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Então Jesus Cristo nos substituiu. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Jesus Cristo viveu a vida que nós não poderíamos viver. Jesus Cristo morreu a morte que nós deveríamos morrer, para que nós vivêssemos por Ele. Para que nós tivéssemos uma nova história. Jesus Cristo nos justificou não para que nós vivêssemos como o velho homem, mas como um novo homem, no agir e no pensar. Jesus Cristo requer isso de nós. Jesus Cristo renunciou à sua própria vida. Jesus Cristo viveu e morreu por nós, para que nós vivêssemos também para Ele. Até nisso Jesus Cristo nos mostra o quanto Ele é maravilhoso. Porque Ele morreu por nós. E o que Ele quer de volta? Que nós vivêssemos para Ele. Então Jesus Cristo nos quer que a nossa vida seja realmente diferente. Jesus Cristo quer que nós nos gloriemos não na nossa conta bancária, não na nossa bela voz, não na nossa oratória, não em nada que nós tivermos. Jesus Cristo quer que nós nos gloriemos na cruz de Cristo. Aleluia. Jesus quer que a cruz seja o motivo da nossa glória. O pastor Billy Graham, ele disse que o mundo ele não é perigoso, não é tão perigoso porque nós temos bombas atômicas. O mundo é perigoso por causa dos corações por trás das bombas. Esse é que é o problema. A nossa maldade, a nossa dureza, a nossa insensibilidade. Então nós temos um grande desafio. Nós temos que pregar a mensagem da cruz, se preciso usando palavras, mas principalmente com atitudes, de modo que os corações por trás das bombas conheçam a Jesus e tenham suas vidas transformadas. Aleluia. Eu comecei aqui cantando e eu gostaria de terminar agora citando 2 filmes que eu assisti, certamente você deve ter assistido, pelo menos um deles. O filme Paixão de Cristo nos aproxima bastante daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele dá uma noção real do que Jesus fez por nós. Quando eu assisto ou quando lembro do filme Paixão de Cristo, eu fico emocionado, porque eu lembro de Jesus apanhando com aqueles chicotes que tinham os ossos na ponta, assim, sabe? E os soldados ficaram exaustos de tanta força que eles colocavam surrando Jesus. Uma parte do filme que o chicote, as ossos ficam presos nas costas de Jesus, o soldado vem e puxa assim, faz um estrago enorme. Ao mesmo tempo que eu vejo aquilo, eu lembro que tudo aquilo foi por mim, foi por causa dos meus pecados. E aquilo me deixa constrangido. Depois vendo Jesus carregar aquela cruz pesada, ora caía e tinha que ser levantado. Não tem como aquilo não tocar os nossos corações. E depois nós vemos ele ser colocado de qualquer forma na cruz, como se fosse realmente um criminoso. Ele é jogado, depois a cruz é jogada também, e eles só tratam ele de qualquer maneira. E então eles vão colocar os cravos, os pregos vão pregando, a cada martelada é uma dor diferente. Sabe o que me deixa mais comovido, constrangido? É saber que
realmente aconteceu. Jesus literalmente, ele foi traspassado, moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Tudo isso aconteceu de verdade. Esse foi o maior presente que nós poderíamos sonhar em ganhar. Jesus Cristo literalmente morreu na cruz. Jesus Cristo literalmente nasceu, sofreu e morreu por amor a mim e a você. O que nós podemos agora fazer para Ele em troca? O que nós podemos oferecer em troca? Recentemente eu vi um outro filme que não tem nada de bíblico dele assim, um filme chamado Ressurreição, que fala de Jesus depois da ressurreição. Então tem algumas cenas interessantes, e entre elas um dos personagens principais tem um momento a sós com Jesus. Jesus então pergunta para ele: qual é o seu maior medo? É ele: estar errado e apostar a minha eternidade nisso. Isso me fez refletir bastante. Quantas vezes nós temos gastado as nossas energias com aquilo que é passageiro? Quantas vezes nós temos priorizado as coisas que vão ficar aqui ao invés de priorizar o reino dos céus? Quantas vezes nós temos dado mais valor a coisas fúteis do que o sacrifício na cruz de Cristo? O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: todos nós temos problemas, todos nós temos sofrências, mas eu tenho a te dizer que o melhor de Jesus, o melhor de Deus não vai vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus chama-se Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio, é Jesus. E é um versículo que muito me conforta, que está lá em Romanos 8:32. Se Deus teve coragem, em outras palavras diz, Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, Ele não dará também todas as coisas e de graça? Então, nós não temos outra alternativa, nós não temos outra coisa melhor a fazer do que lançar tudo sobre a cruz de Cristo. Porque foi lá, foi na cruz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Foi na cruz que nós fomos salvos. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. 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 Pastor Billy Graham, na sua última mensagem televisionada, ele escolheu falar sobre a cruz. Porque diz que a mensagem da cruz, ela traz um confrontamento à vida das pessoas, mas é um confrontamento que todos nós devemos passar. Todos os dias nós temos que lembrar da cruz de Cristo, para que então nós possamos viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós já fizemos uma oração de entrega, nós já fizemos uma oração lançando tudo na cruz de Cristo, mas agora nós faremos mais uma oração de reflexão, uma oração de como eu tenho me comportado, sabendo que Jesus deu a sua vida por mim, sabendo que Jesus não me substituiu, Jesus me justificou, Jesus renunciou a sua vida por amor a mim. O que eu tenho dado em troca? Será que eu tenho feito valer a pena? Será que quando Jesus olha para mim lá de cima, lá dos céus, Ele diz: valeu a pena ter morrido por Ele? Olha, valeu a pena. Será que é assim que Jesus olha para nós? Se não for, esse deve ser o nosso objetivo. Glorificar a Deus para que quando Ele olhar para mim e para você, Ele diz: valeu a pena morrer por você. Valeu a pena morrer por você. Valeu a pena. Feche os seus olhos. Senhor, eu não tenho outra palavra para te dizer ao começar a nossa oração, senão obrigado. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, por me substituir. Aquela morte era para ser minha. Ó Senhor, eu que merecia morrer
por nós na cruz, Pai. Ó Senhor, muito obrigado. Nos ajude a melhorar, nos ajude a fazer valer a pena. Ó Senhor Jesus, porque essa mensagem, a mensagem da cruz, pode ser loucura para os que estão lá fora, mas para nós ela é poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for linda nessa noite, sim ou não? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Meu Deus. Vem cá do meu lado.